sempre, eu fiz eu mostro aqui o planejamento, então hoje a gente vai para as temáticas de autoria, linguagem e contexto, que é da página 144 a 151. O conteúdo, na verdade, é muito mais do que isso. Reunião passada foi sobre as versões e a tradução desse manuscrito, e na próxima, o conteúdo, um pouco mais sobre o conteúdo do Apócrifo de João, e a preparação toda que a Laia fez para apresentar este material. E aí a gente entra efetivamente no texto. Observem aqui, o meu cursor aparece? O meu cursor aparece? Tá. Então, Sim, aparece. aqui esses 3 dias que são de introdução, eu deixei um volume maior de páginas, mas a partir do dia 29, ó, vão ser sempre em torno de 5 páginas para a gente realmente conseguir ir se debruçando sobre a temática, tá? Então, vamos lá. Na última reunião, no dia 8, tá, nós fomos até este slide, tá, que tinha a imagem dessa última página do Apócrifo de João, aqui está escrito Apócrifo de João, né? E nós estávamos conversando sobre como é que era esse material e como é que ele foi formado. Do chat, eu li os comentários no chat, quase tudo que estava no chat foi comentado aqui posteriormente, a gente conversou, e, e a única coisa que eu quis destacar é que a Rita, né, tinha comentado e colocou aqui o link da playlist do Apócrifo de João, que tem no canal Viveca. Então, alguns de vocês já são de lá mesmo, né? Podem olhar e também houve comentários sobre outras listas, né? Que nos ajudariam a entender melhor esse material como um todo. E aí começamos hoje. 144 a 151, vejam que aqui bem aqui na direita, vocês vão ter a página, a data, a página que eu vou estar destacando o texto, então aí dá para ir acompanhando melhor, né? Então, hoje é sobre a autoria, a linguagem e o contexto, né? Por que apócrifo, o seu estilo e a questão da profundidade é considerado um dos textos mais profundos de Nag Hammadi, o valor do discípulo João, a importância do João, relações com outras tradições, com outros contextos, textos e personagens, as relações com a tradição judaica, egípcia e grega, a profunda busca dos gnósticos, que é pela sabedoria, a sabedoria real, aquilo que efetivamente é transformador, as relações desse apócrifo plotinianas e valentinianas, convergências e divergências nesses ensinamentos, e o Apócrifo de João como um texto inovador, provocador e profundo. Tudo isso nas palavras da Alaia, porque ainda não é o texto, né? Então, a partir da página 144, a Alaia vai colocando sobre o que Jesus está descrevendo ali. Como é que começa, o que é esse texto, né? Então, o Apócrifo de João, ele descreve um ensinamento que é dado por Jesus junto a João, e após a vivência que João tem, ele se retira para uma montanha, lembra a cruz de luz, né? E aí Jesus aparece para João, é no seu período pós-morte, ele está em veste de luz, e ele começa a dar uma instrução a João, e a princípio João acha até um pouco estranho, ele não entende muito bem a princípio, e aí Jesus tem bastante paciência e vai explicando para ele cada um daqueles detalhes. E isso gera muito material para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, né? Mas também vai destacar, vai chamar a atenção de quem era esse João a quem Jesus estava dando tanta atenção em relação a um conhecimento tão profundo e tão inovador, né? E aí, chama a atenção, a Laia vai chamar a atenção sobre o nome atribuído, o nome do texto, que na verdade está aqui, né? Aqui, ó, está escrito aqui, né? O Apócrifo de João. Então, a palavra apócrifo, a Laia vai discutir
comumente é entendido, por causa da forma como a ortodoxia atribuiu essa palavra, né? Atribuiu um conteúdo, atribuiu um significado à palavra apócrifo como sendo alguma coisa espúria, alguma coisa mentirosa, alguma coisa nada a ver, alguma coisa que não faz parte do contexto cristão, né? Então eles tentaram implantar, por causa que eram as coisas dos heréticos, essa ideia de que apócrifo é espúrio. Mas, diz a autora, a palavra grega apócrifo, tá vendo aqui, ó? Apócrifon, aparece dentro dos próprios textos. E no colofão, que é essa parte aqui, ó, no colofão, em letras bem grandes, né? Dá para ler isso no original em copta, do apócrifo, a palavra está ali, bem referida, bem destacada. Isso aqui é o do Nag Hammadi 2, do Códice 2 de Nag Hammadi. Obviamente, né, questiona a Laia. Eles não iam atribuir a si mesmos, ó, esse aqui é o meu texto nada a ver, esse meu texto aqui é mentiroso, esse texto aqui não é válido, né? Então, tá aqui, ó, apócrifo escrito na última página do papiro sobre o apócrifo de João, que está em Nag Hammadi, Códice 2. Nos textos antigos era normal escrever o título ao final do texto, né? E aí a Laia chama atenção que no Evangelho de Tomé, a primeira linha também diz isto. Estas são as palavras apócrifas que Jesus proferiu, e eu, Tomé, anotei. Ora, ia o discípulo dizer assim, como ele estava dizendo umas besteiras, inventando moda, aí eu copiei. Não faz sentido, né? Então, estas são as palavras secretas, apócrifas, reservadas que Jesus, meu mestre, me disse e eu, Tomé, seu discípulo, anotei. O professor Gilles Quispel, que a gente já tem citado ele aqui, né? Que é professor historiador da história da religião em Utrecht, na Holanda, ele diz ter ficado estupefato ao ler essa primeira linha do Evangelho em copta. E, na continuação, segue o texto. Quem encontrar a interpretação destas sentenças não experimentará a morte, diz o Evangelho, né? Então, é de chamar a atenção. Quer dizer, isso são ensinamentos apócrifos, ou seja, reservados, secretos, internos, e quem conseguir interpretar adequadamente tais sentenças não experimentará a morte. Não vai morrer? Não experimentará a morte, nesse sentido que Jesus vai, durante Nag Hammadi, várias vezes ele vai falar disso, ele e seus discípulos, né? É o estar vivo em vida, para não estar morto após a morte também, né? Então, manter a vida apesar da morte. Isso está em Tiago também. Então, pergunta a autora, teriam os autores desses textos afirmado que a sua própria obra era falsa? Teriam eles escrito, estas são as palavras espúrias de Jesus que eu anotei? Não faz absolutamente nenhum sentido. Apócrifo em grego e da forma como é usado nos próprios textos, refere-se a algo reservado, oculto, privado. Assim, consideremos os evangelhos apócrifos como ensinamentos esotéricos de Jesus, aquilo que foi transmitido de modo reservado aos poucos ou aos eleitos, que são expressões frequentemente utilizadas nesse tipo de material mais reservado, ensinamentos mais esotéricos, mais internos, mais secretos, mais internos mesmo, né? E que também nos chama a atenção de que nem todo texto gnóstico é necessariamente apócrifo, porque existem ensinamentos, por exemplo, entre as sentenças atribuídas ao Evangelho de Tomé, existem sentenças mais reservadas, mas existem algumas outras que são bastante mais comuns, por exemplo, relacionadas às parábolas, que era a forma de ensinamento que Jesus se utilizava predominantemente para lidar, para tratar, para ensinar aos muitos, e não aos seus discípulos mais reservados, né? E a Laia chama a atenção dessa ideia que está presente em Mateus, capítulo 13, versículo 11.
quando os discípulos perguntam para ele por que ele falava em parábolas, né? E Jesus diz que ele fala em parábolas para os muitos, mas que aos discípulos ele explicaria os mistérios do reino do céu, ou os mistérios do reino de Deus, né? Mas que aos demais essa prerrogativa, essa disponibilidade não lhes seria dada, né? Então, chamar a atenção a Laia que o apócrifo de João segue um estilo muito semelhante a outros textos também descobertos, não apenas em Nag Hammadi, mas lembra? Tem os 4 códices. Primeiro é Askew e Bruce, depois é o Códice de Berlim, já do século XIX, Askew e Bruce é final do século XVIII, isso. Códice de Berlim é século XIX, final do século XIX, e Nag Hammadi é século XX, as descobertas, respectivamente, né? Então, o apócrifo tem um estilo semelhante a outros textos descobertos, é um diálogo privado entre Jesus e um dos seus discípulos, no caso João, e ao final Jesus envia João para que volte ao grupo e explique aos demais aquilo que Jesus lhe ensinou privadamente. Isso também tem, essa característica também está presente nos evangelhos do Tomé, de Tiago, de Madalena, que seguem esse mesmo estilo de conversas privadas entre o mestre e o discípulo, que são anotadas e passadas adiante. E também em Piste Sofia, que é o Códice de Askew, né, mostra que Jesus está transmitindo ensinamentos secretos, ou seja, apócrifos, ou seja, esotéricos, ou seja, reservados a um grupo, eu chamei de semi-intermediário, porque não é o grupo de todos os que estavam mais próximos de Jesus, que são referidos com alguma frequência, mas também não é o grupo mais interno de Jesus, é um grupo intermediário ali, né? E são nominados 14, nominalmente, estão citados em Teosofia 14 discípulos. Então, é possível que houvesse mais do que esses 14, mas os nomes de 14 aparecem ali. Quem mais aparece é Madalena, depois é João, também Filipe, Tomé, Bartolomeu, Maria Mãe, Marta, Salomé, Filipe, eu já falei, Tiago, bom, são 14 que estão citados ali, não me lembro de cabeça todos, né? E é um estilo perguntas e respostas. Não são ensinamentos públicos, portanto, eles são apócrifos. Então, e diz a Laia, são evangelhos de inestimável valor. E todo cristão interessado em aprender o que Jesus de fato ensinou deveria nutrir um grande respeito e interesse por esses textos apócrifos, né? Então, ao contrário do que muitas vezes a gente aprendeu na tradição cristã ortodoxa, de que a gente não deveria olhar para os apócrifos, né? Hoje, com o conhecimento que se tem, com as referências que se encontram de grandes estudiosos, as referências do próprio material, a gente pode claramente repetir isso que a Laia estava dizendo aqui, que quem de fato quer conhecer o que Jesus ensinou de mais reservado deve buscar nos evangelhos apócrifos, até porque, em termos de datação, eles são muito mais próximos do período em que Jesus e seus discípulos viveram do que a cópia mais antiga que se tem do Novo Testamento, que seria o material mais ortodoxo, né? Então, tanto em Psofia, que é a Askew, quanto nos livros de Eu, que é o Códice de Bruce, ambos descobertos, eu já falei, no século XVIII, eles têm um estilo de linguagem e conteúdo muito semelhantes ao deste apócrifo. Nestes manuscritos, vemos um Jesus muito mais magnânimo e condizente com um hierofante dos mistérios do reino dos céus. Essa é a opinião da autora, no caso da Alaia, né? Então, com novas descobertas surgindo, à medida que elas vêm aparecendo mais e mais outras descobertas, né, a gente tem a chance de estudá-las, de compará-las e assim atestar que existe uma coerência interna nesse ensinamento. E me chama muita atenção a coerência na metodologia. Jesus não diz é assim. Jesus joga a pergunta para eles, pede que eles perguntem, aí ele explica e pergunta se eles entenderam.
Então, assim, parece um bom professor, eu pelo menos gosto dessa metodologia de ensino. E ele pergunta a opinião deles, né? Isso é muito importante. Então, vamos pensar nisso para nós aqui. A gente mesmo, uns perguntam aos outros e vamos ver o que vai saindo. Ninguém aqui, bom, não sei, né? Mas nenhum de nós aqui é discípulo direto, mas se alguém for aí, ó, não precisa espalhar não, tá? Fica, mas ajuda aí, dá uma mãozinha aí para gente. Então, com novas descobertas surgindo, tá, que eu já disse. Então, podemos pensar, portanto, diz a Alaia tentando fechar essa ideia, que um discípulo chamado Yohanan, um dos mais avançados dentre os discípulos, que havia sido iniciado pelo mestre em um rito onde ele, esse discípulo, vence a morte e levanta-se de uma caverna, de uma cova, tornando-se vivo. Essa é uma terminologia técnica em textos gnósticos. Os discípulos que despertaram são chamados de vivos, e Jesus fala isso em vários contextos, em vários textos desses. Um discípulo que tem domínio da filosofia grega, no caso Yohanan, platônica, e que viveu entre os essênios, pode, de fato, ter anotado algumas instruções reservadas que o mestre lhe deu. Para mim faz total sentido. Então, ela aqui está falando sobre a autoria. Ele pode, sim, ser realmente o autor desse muito complexo, profundo e amplo evangelho apócrifo. Essas anotações, elas chegaram ao século II, isso está bem registrado, e se tornaram um evangelho bastante copiado e recopiado em grego. Ao observar a estrutura e conteúdo do texto, podemos inferir que ou o autor das anotações originais, ou aquele que transformou essas anotações originais na obra que a gente conhece hoje, em um texto organizado, este autor era um gnóstico cristão que conhecia o conteúdo do Novo Testamento, porque ele faz associações, e dominava a exegese da tradição judaica. Então, agora ela vai começar a discutir esse ou esses autores desse material que nos chega a nós, e vamos lembrar que já comentamos, as quatro cópias, elas são semelhantes, mas não são idênticas. Ela vai comentar que conhecia a tradição egípcia, a tradição grega, a tradição judaica e o próprio Novo Testamento, né? Então, essas quatro vertentes são muito fortes ali, fora outras, né? O Torrens, que trabalha com o Bazin, nós já tínhamos comentado aqui sobre, que eu nunca lembro se é Francisco ou Frederico F. Bazin, né? Que é um importante autor que fala espanhol, que escreve em espanhol, e eu tenho quase certeza que ele é argentino, que traduz diretamente na Hamadi do copta ao espanhol, né? Ele já traduziu todo o Nag Hammadi ao espanhol, existe essa edição em 3 volumes, basta comprar. O Torrens trabalha junto com o Bazin numa dessas publicações, né? Diz ele, que a teologia apresentada no Apócrifo de João se inspira no platonismo pitagorizante. Se inspira no platonismo pitagorizante, né? Eu achei também isso interessante, porque a gente já sabe, já ouviu falar, que muitos autores dizem que João é o mais grego, o mais helênico dos evangelhos, né? E também o mais judaico dos evangelhos, né? É o mais essênico, com certeza, né? Diz ele ainda, Torrens, podemos pensar em uma segunda redação do original, ou seja, que havia um conjunto de materiais originais escritos por um João possível, né? E que houve uma segunda redação desse original, feita por volta do ano 200, tá? Ou seja, entre o final do século II e o início do século III, que, lembrando, é o período do Bardesanes na Síria,
é o período do Clemente de Alexandria, ali no Egito, em Alexandria, né? Mais abreviada, essa, segundo Torrens, mais abreviada, essa segunda redação, que pode ter sido a base para as versões curtas do Apócrifo de João. Lembram que o Apócrifo de João é conhecido hoje em 4 versões, 2 longas, que contêm um hino no final, por sinal, e 2 curtas. Tá? Uma das curtas é a que está no Códice de Berlim, que é aqui o BG, é o Códice de Berlim. Tá? E a outra está em Nag Hammadi, Códice 3. E as longas são do Nag Hammadi, Códice 2 e Códice 4. Tá? E são do final do século 3, essas cópias. Consideramos também uma terceira versão, que teria sido uma versão harmonizadora com a conversa, com o que se sabia, com o que se falava sobre o gnosticismo ali já cristianizado, de meados do século 3 DC. Vamos lembrar que teve a questão do bispo Atanásio, né, que nesse período aí vai mandar condenar tudo, né? Com a pretensão de adaptar o texto a um gnosticismo mais mitigado teologicamente e mais complicado ritualmente. Esta pode ter sido a base para as versões longas de Nag Hammadi 2 e de Nag Hammadi 4. Eu estou lendo, mas eu imagino que vocês leram no livro. É bom, é importante vocês lerem para as coisas irem a gente tomando familiaridade e compreendendo melhor. Algum comentário? Levanta a mãozinha. Algum acréscimo, algum questionamento? Que aí tem um subtítulo nessa parte, que é contexto e conteúdo. Alguém quer falar alguma coisa daqui? Então eu vou passando. Jane, o Paulo, ele fez uma pergunta no chat, não sei se ele mesmo quer fazer, é sobre a questão do termo apócrifo. Quer falar, Paulo? Oi, Paulo. Ah, tá aqui, consegui abrir. O Paulo põe assim, ó. Opa, peraí. Nos primeiros séculos, os textos apócrifos estavam sendo destruídos pela igreja, correto? É a história que a gente conhece. Apócrifo teria também o sentido de escondido para que permanecessem protegidos? Eu, eu devolvo a pergunta a vocês, mas eu creio que não, porque os textos contêm a expressão: este é um texto apócrifo, este é o ensinamento apócrifo que eu recebi de Jesus. Então, os materiais já continham essa terminologia grega. Vamos lembrar que vários dos discípulos, a maioria deles, se expressava em aramaico, né, que era a língua da Galileia, né? Mas vários deles liam e eram leitores e sabiam grego, que era a língua mais culta naquela época, né? Então, assim, eles usavam tanto que, assim, a palavra gnosis é uma palavra grega, né? E várias outras, a palavra Cristo é uma palavra grega. Então, eles já usavam essas expressões. Então, particularmente, acredito que a ideia de apócrifo ser aquilo que estava escondido não corresponde à realidade. Mas é possível, simbolicamente, não, simbólica não, conotativamente, a gente entender que passou a ser chamado apócrifo aquilo que estava sendo escondido, porque tinha necessidade de ficar escondido, né? Ou seria um risco para todos aqueles que fossem pegos com esse material em mãos, né? Risco de fogueira, inclusive, né? Obrigada pelo questionamento, Paulo. É importante a gente trazer questões aqui. Obrigado a você, Jane. Não, fique à Prazer, vontade. prazer estar de volta. Que bom, que bom. Então, essa próxima parte vai falar mais do contexto e vai começar a falar da questão do conteúdo, que é uma parte um pouco mais pesada. Em termos do seu conteúdo, do ensinamento, o Apócrifo de João é considerado um dos tratados mais completos, em termos de abrangência de conhecimento, e complexos,
em termos de aprofundamento desse conhecimento, do corpus de Nag Hammadi. E se observa que a sua linguagem e os temas o aproximam muito do ramo setiano do gnosticismo, aquele ramo que provém da tradição judaica hermética, com inclinações valentinianas. Valentino vive ao longo do século II, ao longo do século II, principalmente no final do século II, ele é bem conhecido, e há Valentino, que é um líder dessa tradição bastante referido, porque provavelmente seria ele e o grupo dele os responsáveis pela escrita, pela manutenção, pela preservação dos textos de Nag Hammadi. Então, é muito referido e repetido que Valentino seria um dos grandes mestres responsáveis pela manutenção e registro de vários desses materiais. Então, assim, há muitas tendências claramente valentinianas em vários desses textos. O Evangelho de Filipe é considerado valentiniano, Pistis Sofia é considerada valentiniano, o Apócrifo de João tem forte influência valentiniana, o próprio Evangelho de Madalena dá para ver uma influência valentiniana. Essa inclinação valentiniana, ela pode ser no modo de escrever, de descrever tais ensinamentos. A Valentino são atribuídos alguns textos, entre eles o que mais se destaca é o Evangelho da Verdade, que é claramente um evangelho valentiniano, podendo ser o próprio Valentino, seu autor, ou algum dos seus discípulos, e ele vive, então, entre Roma, né, e também Alexandria, né, mas é um personagem de muito destaque, muito vinculado à Sofia, né, mas estou falando demais. O grupo de Valentino, em Alexandria, no século II DC, a cuja redação final é atribuída a Sofia, por exemplo, como a gente a conhece hoje, foi uma das comunidades que acolheram o Apócrifo de João. Eu quero dar um destaque aqui a uma questão que eu acho bastante interessante. Eu gosto muito de um texto que eu sempre refiro a vocês, que é um texto como se fosse uma reunião anterior às reuniões com os discípulos, entre Jesus e os discípulos, que são descritas em Pistis Sofia. Pistis Sofia descreve várias reuniões de perguntas e respostas em que os discípulos perguntam e às vezes respondem entre eles, mas em geral é mais comum Jesus responder ou Jesus provocá-los em relação à resposta. E esse texto anterior, que me parece ser anterior à Sofia, é Sofia de Jesus o Cristo. Ele tem duas versões dele em Nag Hammadi. Na verdade, tem duas cópias dele, uma no Códice de Berlim e outra em Nag Hammadi. E existe um texto chamado Eugnosto, que é apenas como se fosse o esqueleto desse texto. Sofia de Jesus Cristo seria uma descrição contada, organizada, apresentada por Valentino ou um dos seus discípulos, a partir do texto Eugnosto. Ou tinha o texto Sofia de Jesus Cristo, e o Eugnosto, então, é um resumo dos ensinamentos mais importantes de Sofia de Jesus Cristo. Então, é bem interessante, eu gosto de estudar esses dois juntos. E algumas traduções, algumas versões, alguns livros de comentários, inclusive, juntam os dois Sofia de Jesus Cristo e o Eugnosto para fazer uma só apresentação, um livro só, uma tese só. Né? Então, Apócrifo de João é um dos primeiros textos cristãos a elaborar uma narrativa compreensível, tá? Da natureza do divino, sobre a origem do mundo e sobre a salvação humana. Isso do ponto de vista do gnosticismo, né? O texto é do ponto de vista do gnosticismo. Então, é interessante, por exemplo, que na reunião passada, alguns de vocês citaram que estudar sobre a origem do mundo, a hipóstase dos arcontes, o Evangelho de Filipe, ajuda a entender
também o apócrifo de João. E sim, todos esses textos são parte da escola, são atribuídos serem parte da escola de Valentino. A Karen King, que a Laia cita várias vezes aqui nesse livro, diz que o apócrifo de João é uma interpretação provocativa de algumas das mais intelectivas tradições da antiguidade, do Gênesis, desde o Gênesis a Platão. Ainda assim, diz a Karen King, assim, surpresa, né? Esta obra permanece quase que desconhecida do grande público. Então, a Laia e outros estão fazendo um esforço de colocar mais disponível àqueles que se interessam pelos verdadeiros ensinamentos de Jesus, atribuídos a Jesus. Ao ser descoberto, esse texto, o apócrifo, foi logo taxado de heresia gnóstica, diz a Laia. E isto fez com que ele fosse relegado apenas ao estudos de acadêmicos, porque quem é verdadeiramente cristão não devia tocar nesse material, porque era um material apócrifo, ou seja, um material que não tem valor, um material espúrio, né? Mas, diz a autora Laia, é um ensinamento que pode ser aproveitado por todo aquele que está em busca de um conhecimento espiritual, verdadeiro e vivencial, né? Eu diria. A revelação desse apócrifo trata qual é a revelação desse apócrifo, né? Qual é o apocalipse desse apócrifo? Trata da natureza do mundo divino, da queda na matéria, da origem do mal e da salvação através da gnosis e através da prática da virtude. E explica várias coisas, às vezes não muito claramente, porque nós não temos o arcabouço todo necessário para sua compreensão, provavelmente. Então, esse texto, diz Alai, dialoga com diversas tradições e mostra temas e imagens de filosofias e religiões antigas. Entrelaça-se, por exemplo, com a sabedoria judaica, com o texto do Gênesis, com a filosofia platônica e assemelha-se em várias passagens ao próprio Evangelho de João, como a gente já viu no início desse nosso estudo. Ao observarmos esse domínio plural de tradições, não é difícil supor que o seu autor ou os seus autores e copistas desse texto tenha convivido, por exemplo, em um ambiente multicultural, como Roma ou como Alexandria, onde muito provavelmente o apócrifo de João circulou. E ela diz que provavelmente esse apócrifo circulou em várias cópias, e por isso a gente tem cópias com, às vezes, algumas pequenas diferenças de tradução e de escolha do uso das palavras e das ideias, né? O estilo do texto parece de um texto que transitou em um local aberto à diversidade e ao diálogo. Eu achei essa passagem aqui dela muito importante. Um local por onde passaram ou viveram importantes nomes do gnosticismo e da filosofia, como, por exemplo, Filo de Alexandria, Basílides, que é anterior a Valentino e que foi mestre, instrutor de Valentino e faz essa ligação entre o período de Filo e Valentino, Menander, que idem está neste momento, mas ele é mais conhecido por viver no norte da Síria, naquela região ali como é que chama? Não é Apameia, é um pouquinho mais para cima, mais para a esquerda, onde vão Paulo e Apolo para começar a estudar e aprender e ir aos grupos que já trabalhavam e estudavam isso. Também como outro exemplo, o próprio Valentino, que eu estava falando há pouco, Marcion, que é tão pouco conhecido, mas que é muito importante na tradição, né? Ele é um seguidor dessa tradição, Numênio de Apameia, né? Outro importante nome aqui, e aí sim, esse na Apameia, Amônio Sacas, tão referido e tão pouco conhecido, Plotino, Orígenes, né? Plotino é dessa época, né? Tá vendo que ele está andando no tempo um pouquinho, né? Filo é lá do final do século I
AC para o século I DC, Basílides é do século I DC, Menander também, Valentino já chega no século II DC, Marcion vai passando, Numênio já vai chegando do 2 por 3, Amônio Sacas e Plotino já também 2 por 3, Orígenes já no 3, e outros. Ali estavam, ali naquela região, estes filósofos gnósticos, nos mesmos séculos em que provavelmente esse texto, o Apócrifo de João, ainda circulava abertamente no mundo, com as suas diversas cópias. Será que a gente estava lá? Quem sabe, né? E quem dera, talvez assim a gente consiga ter elementos para conseguir entender melhor o material. Lembrança de ter ouvido. O que chamamos hoje de gnosticismo não consiste, como muita gente pensa, de uma colcha de retalhos. O ecletismo que aparece nesse gnosticismo não é um recorte de fragmentos desordenados de várias tradições, mas é uma forma de organizar, porque os gnósticos tinham essa mentalidade, as melhores perspectivas de cada uma daquelas tradições que ali naquele contexto reinavam, estavam presentes, para encontrar o que havia de mais real, de sabedoria mais profunda, mais verdadeira. Na visão dos gnósticos, parece haver uma coerência interna na reunião desses materiais, judaicos, platônicos, hermetistas e outros mais, pois os gnósticos estão em busca de uma teosofia. Teosofia significa sabedoria divina. Isto é, de uma sabedoria divina. Pensam haver uma verdade perene, que está na base, é fundamento de todas as verdadeiras tradições, mas em cada contexto, tempo e local, se apresenta de uma forma diferente, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, porque faz parte daquele contexto. Por exemplo, por que para a gente parece, às vezes, bastante difícil entender alguns desses textos? Porque eles não nos são verbalmente familiares, né? O palavreado utilizado não nos é comum. Então, por isso é necessário ler e reler. Está aqui a Yara para me ajudar nisso. Ler e reler de novo, aí ler um outro material, aí ler um outro material, os materiais que são próximos uns dos outros, irmãos uns dos outros, e a gente vai entendendo, ou pelo menos acha que, cada vez melhor, e começa a ter insights mais aprofundados, mais destacados daquilo com o que a gente está entrando em contato. Então, diz a Laia que os gnósticos pensam haver uma verdade perene, das quais as diversas tradições são apenas um reflexo e um indicativo. Há umas 3 reuniões atrás, o Silvano estava falando, não, acho que mais que isso até, 1 mês atrás ou 2 meses atrás, que ele estava lendo o volume 1 da Doutrina Secreta, estava no Proeme. E no Proeme a Blavatsky desenvolve essa ideia muito claramente. E eu, Jane, costumo dizer assim, se a humanidade é uma só, e se a verdade só pode ser uma, cada tradição verdadeira a apresentou a partir daquilo que ela conseguiu entender e usando o vocabulário, os exemplos e o contexto que tinha para si. Então, alguém que nunca viu... eu tenho um exemplo bem simples. Eu sou especializada em educação infantil e orientando professores para dar aula para crianças pequenas, nós fizemos uma crítica a uma situação que ocorreu. A professora, talvez com muita boa vontade, com crianças de 5 anos que moravam no interior de São Paulo, lá no oeste de São Paulo, pediu a elas para elas descreverem, fazer fazer uma descrição e um desenho sobre um dia na praia. Essas crianças nunca foram à praia, salvo aquelas que têm mais recurso financeiro e podem ter ido à praia, né? Então, assim, a gente que nunca entrou em contato com essas temáticas, considerando que a gente possa nunca ter entrado em contato com essas temáticas, no princípio pode ser um pouco difícil, mas eu estou lembrando da Vânia, que está aqui também.
a gente numa conversa, e isso está sendo comum com vários de vocês. Ela mais ou menos disse assim, é como se eu estivesse ouvindo alguma coisa que eu estive sempre procurando. Eu sei que vários de vocês também sentem isso, percebem isso. É como se a gente ouvisse um chamado distante, e aquilo passa a fazer um pouco de sentido, e por isso nos interessa estudar. Se para nós não tem sentido, não tem por que ficar aqui. Vocês podem gostar até de mim, e da Yara, e do Paulo, e do Odair, o Silvano, que estão aparecendo aqui para mim nesse momento. Mas não é porque a gente gosta das pessoas, a gente tem que se sentir bem com essas abordagens, com esses conteúdos e sentir que isso faz sentido para a transformação da nossa vida e não só para acumular mais conhecimentos formais, né? Fazer tese sobre o assunto não diz que você é um especialista no assunto. Do ponto de vista formal, sim. Externo, sim. Mas do ponto de vista real, não. Infelizmente, tem muita gente, porque é uma temática interessante, que faz seus mestrados e seus doutorados nesses textos e não entende nada. E às vezes não tem nem respeito pelo material. Mas, como o orientador sugeriu, fez. Então, que a gente possa sentir que o ensinamento de Jesus tem valor. Que alguns fizeram o esforço de registrar aquilo que conseguiram entender daquilo que ele dizia. Que a gente possa dialogar com a gente mesmo para perceber se isso realmente nos interessa e por quê. Não? Eu estou falando demais, desculpa. Silvano. É porque eu citei o Silvano, viu? Desculpa, Silvano, estava te citando Não, bem. não, não é por isso, eu estava me segurando já para falar. E eu ia fazer uma pergunta, tá? E esse parágrafo aqui, a colcha de retalhos, onde fala, ele me responde essa pergunta. Eu ia fazer uma comparação assim, ó, que o que os gnósticos fizeram na época seria como se eu pegasse hoje todas as religiões, enfim, espiritismo, evangelho, catolicismo, e eu pegasse um pouquinho de cada uma e construísse uma ideia em cima disso, do que buscando a sabedoria divina. Né? Eu acho que foi isso, porque o modo como tu cita aqui, as escolas, o Plotino, enfim, o Valentino, cita um monte de autores aqui, né, que poderiam ter inspirado o Apócrifo de João, né, essas histórias, essas escolas. Mas eu quero dizer assim, ó, os gnósticos não criaram uma escola nova, né? Eles não criaram uma teoria nova, assim, uma visão nova de mundo. Eles simplesmente juntaram o que tinha e os fragmentos e fizeram uma ideia, né, do que seria a sabedoria divina, correto? Não sei, vou deixar essa pergunta para vocês mesmos pensarem, mas vou usar porque Tá. foi muito boa, é muito boa essa reflexão que você traz. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se diz formalmente que sim, Jesus chamou ou foi, alguns foram atraídos ao ensinamento que esse homem trazia, àquilo que ele fazia e falava, e se aproximaram e se reuniram a ele. Então, isso acaba criando o que tradicionalmente a gente vai chamar de uma escola. Tem em torno de Jesus uma escola, a escola chamada Escola dos Sofitas. Agora, na minha opinião, você tem razão quando você diz assim, não é que criou algo do nada. Porque, por exemplo, aqui nós estamos vivendo isso. A maioria de nós aqui já vem de ambientes culturais católicos, ou evangélicos, ou espíritas, mas de alguma forma cristãos derivados da tradição ortodoxa. E nós fazemos um esforço constante de tentar organizar essa coisa nova que a gente está ouvindo, como é que ela se encaixa naquilo que eu já pensava, ou como aquilo desestrutura tudo que estava. Umas 2 reuniões atrás a gente até falou disso, dessa necessidade de reorganizar, juntar os caquinhos e reformar e nos recolocar numa posição que seja estável, confortável, mas que nos permita avançar,
sem ignorar que a gente tem um passado de conhecimento, de experiências, de vivências, mas buscando alcançar algo que seja cada vez mais real. E eu acho que é nesse sentido que a Laia escreve esse parágrafo, o final desse parágrafo, né? Aquilo que verdadeiramente é. Porque muitas vezes a gente precisa de coisas intermediárias, porque a gente não consegue ainda, mentalmente falando, ou mesmo fisicamente vivendo, se colocar naquela posição que seria, entre aspas, a mais exigida. Você deu um exemplo desses há umas reuniões atrás, quando você disse assim, eu não estou pronto para uma coisa dessas para demais de avançado. Eu sou casado, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, não vou abandonar tudo. E nem necessariamente isso é exigido. Depende da forma como a gente sente e percebe que isso deve ou não, pode ou não ser vivenciado. Porque as responsabilidades do mundo não é para abandonar também. Mas a gente tem que ver como organizar. Fala. Só mais uma questão. Eu acho que existe dois momentos aí na história. Um, por exemplo, é o que a gente está vendo agora, que foi a perseguição contra os textos que foram descobertos, enfim, descobertos não, contra os gnósticos, né, que foram rasgados e queimados na época lá do século 3 e 4 lá que eles foram condenados. Essa é uma, isso é, é um momento, mas eu estou me referindo a um momento anterior, tá? Na época em que eles estavam sendo produzidos, criados e até mesmo falados pelo próprio Jesus, né? Então, lá naquela época, o que motivou o assassinato de Jesus, né? Nesses textos, sendo que eles já eram um compêndio, um resumo de tudo que já se conhecia, já era. Eu não estou vendo mais os judeus como quem matou Cristo, matou Jesus, entendeu? Não estou vendo isso mais. Pelo menos posso estar errado, né? Mas eu não vejo eles como os culpados pela morte de Jesus, talvez um outro grupo. Mas o que incomodou, então, naquela época? Se os textos já eram conhecidos, né? O que estava... Se a história que a gente conhece não é bem a verdadeira, né? Então, essa é a minha pergunta, né? Do que teria Você provocado. não te parece, nós estamos conversando, não te parece que não é muito diferente de hoje? Quando quando aparece Jesus falando uma série de coisas que não eram, que poderiam já existir de alguma forma, mas não eram o que dava sustentação à tradição ortodoxa daquele momento, ele incomodou. Se ele não tivesse incomodado, ninguém se preocuparia com ele. Mas ele trazia, a palavra evangelho significa boa nova, ou geralmente muito frequentemente é traduzida nessa ideia, ou seja, ele trouxe uma nova formulação, uma nova apresentação para aquilo que está dito. Um exemplo que a gente tem hoje disso é a Sharia. A Sharia existe há muito tempo, mas a interpretação que é feita da Sharia islâmica não é igual entre os talibãs, entre os sauditas, entre os turcos e etc. Então, assim, é tudo uma questão de, me parece, de interpretação e de o quanto aquilo tira do domínio dos que estão no poder naquele momento, né, que incomode e possa tirar as pessoas de continuar a prestar reverência. Vamos lembrar daquele momento, os governantes, não é a palavra romanos, né, os líderes romanos eram tidos como deuses, né? Eles próprios eram derivados do Supremo, dentro daquela ideia de politeísmo que tinha na tradição romana. Então, assim, no momento em que Jesus diz que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Ele está tirando o poder, ele está colocando em risco o poder do outro. Quando ele revisa o texto judaico daquela época, né, dos saduceus, ele está colocando em risco que as pessoas continuem obedecendo às regras
da Sharia, né, da Torá, que naquele tempo imperava. Então, ele está incomodando, mas ele trouxe algo de novo, ele está trazendo, é uma interpretação minha, uma revisão sobre aquilo que, na verdade, sempre foi dito. Ou a gente está dizendo alguma coisa de novo aqui entre nós, que a gente deve viver em comunhão com os outros, que a vida é uma só presente em todos os seres, que plantas, minerais e o planeta também têm valor, que há uma hierarquia no sentido de que não todos nós estamos no jardim de infância, mas que existem alguns que estão no jardim de infância, outros no ensino fundamental, no médio, e assim por diante, portanto, existem mestres que podem nos orientar melhor, que obviamente a vida é direito de todos, é só uma questão de interpretação. Vejam como a gente interpreta muita coisa de acordo com o que a gente viveu e com o que a gente acredita, e eu tenho certeza que isso acontece com vocês, porque comigo sempre aconteceu e continua acontecendo. Tem coisas que você sempre acreditou que era de uma determinada forma, e de repente você olha assim, como é que eu acreditei nisso a vida toda se isso não faz sentido? Como é que eu posso pensar que há grupos que têm mais direitos do que outros? Como é que eu posso pensar que não há interesse em divulgar aquilo que verdadeiramente salva? Como é que eu posso pensar que o que é preciso é seguir alguém e confessar para esse alguém o que tudo que eu faço, porque ele vai ser responsável por intermediar com o divino a minha salvação? Entendeu? No momento em que o ensinamento de Jesus, e aí Paulo e Apolo, na minha opinião, são muito culpados por isso, coloca em risco a forma como a igreja se constituiu como uma hierarquia de poder temporal, onde todos dependiam do bispo para poder fazer suas escolhas em tudo. Quando Paulo, Apolo e outros puxam o tapete, Marcion é um deles, e mostram que isso talvez não seja assim, eles estão colocando em risco os poderosos. Não sei, estou viajando aqui um pouco, mas a provocação de Silvana é boa, gente. Vai lá. Não, faz todo sentido para mim, Jane. Obrigado, viu? Não tome Silvano eu como verdade. Eu Não, sei. tô fazendo as minhas reflexões junto com Não, você. eu até vou embasar a minha resposta que eu dei agora, porque eu digo assim, ó, eu acho que até hoje, sabe, se o próprio Jesus reaparecesse, ele ainda seria criticado e muitos não acreditariam e até tentariam, talvez, não matar ele, mas desacreditar, né? Por causa que tem muita coisa envolvida hoje na própria crença, né? Que todo mundo acredita num Jesus de uma certa forma, e se ele viesse hoje e pregasse a mesma coisa, ainda seria ruim para muita gente, né? Tira a minha segurança daquilo que eu construí e acreditei a minha vida toda. É Exato. aquilo que a minha mãe me disse. Não, 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 não fala não, eu não quero saber. A minha vida está muito boa assim. Quero saber não. É desconfortável. A Yara está rindo, mas é. Ela disse mesmo isso para mim. E ela não nega. Não quero não. A minha vida está boa assim, não quero saber não. Então, cada um tem Eu o seu conheço motivo. uma outra pessoa também que diz a mesma coisa. Não, não quero saber, tá bom, eu acredito assim, tá bom, fui criada assim. É, eu sei, eu sei. Eu sei. Então, eu não acho que a gente tem que ser provocador e desequilibrador o tempo todo. Mas quando tudo está muito estabilizado, não há avanço, há inércia. Para a mente estar bem, ela precisa se exercitar, ela precisa tentar clarear, ela precisa compreender, e isso vale para tudo na vida. Sociologicamente, politicamente, em termos de saúde, em tudo. A Márcia, que é psicóloga, Márcia, dá para ser saudável sem prestar atenção em como é que você conduz a sua vida, os seus pensamentos? Não tem como. E toda a tradição religiosa e a tradição
a cultura do ambiente em que a gente está interfere nisso. São escolhas que a gente deveria ir fazendo. É óbvio que alguns nos ajudam nesse papel, teoricamente nossos pais, teoricamente nossos professores. Mas na vida real, nós temos que assumir a nossa própria vida, ser autores da nossa própria vida, né? Estou falando demais. Culpa do Silvano. Vocês estão rindo e não estão falando nada. Bom, eu acho que eu tenho só mais 2 slides aqui. E aí a gente dá uma paradinha para continuar. Boa provocação, Silvano. A Laia cita um autor que é o Plessy, que diz: o autor do Apócrifo de João introduziu no modelo cosmológico de Platão, isso é a opinião do Plessy, que o Apócrifo de João traria, se apoiaria no modelo cosmológico de Platão, sugerindo uma série de ajustes. O relato fornecido por Platão deu ao autor do Apócrifo, segundo a teoria do Plessy, as ferramentas interpretativas necessárias para que ele, o Apócrifo, revisasse o Gênesis, aqui é uma referência ao Gênesis que está no Velho Testamento, né? Chegando a outras explicações. Nesse processo, por exemplo, o Timeu, o livro do Platão, torna-se um texto-chave para compreender a poética do universo gnóstico. E ele segue, a Laia segue comentando a partir do Plessy. O Timeu tem mais relação com uma parte mais adiante do Apócrifo, não com seu começo, mas com aquela parte que fala da preocupação com o demiurgo e essa relação com o mundo sensível, que seria uma cópia do mundo inteligível. Isso está em Platão, lembra? O mundo das ideias e o mundo sensível. No entanto, o trecho introdutório, segundo, agora não sei se é segundo Plessy ou segundo a Laia, o trecho introdutório do Apócrifo de João está mais ligado ao Parmênides. E talvez tenha também alguma ligação com o comentário anônimo ao Parmênides, que é outra obra, que tem sido considerado uma obra do médio platonismo, a despeito de afirmações anteriores de Hadot, que é um autor que defende que o Parmênides e o comentário ao Parmênides seja uma obra mais antiga, né? O médio platonismo é aquele período ali do século II, III, né? Plise, então era o Plise mesmo falando. Reforça esta ligação do apócrifo com o médio platonismo, considerando-o uma versão cristianizada de orientalismo platonista, melhor exemplificado no trabalho, por exemplo, de Numênio de Apameia, que é um grande neoplatônico. São muitos saberes e elementos a serem considerados ao nos engajarmos no estudo desta obra, o Apócrifo. Diz a Laia, os gnósticos estão em busca da sabedoria, de um conhecimento da realidade, entendido aqui como uma gnosis perfeita. Jesus fala disso em Sofia bastante. Um movimento para dentro de si mesmo, em que o conhecedor, aquele que busca, experimenta a totalidade da sua natureza que está encoberta. Vejam que interessante. E eu acho que o próximo é o último slide. Falta 1 ou 2 só. Também sabemos, por meio da Enéada 2, então, de Plotino, né? A Plotino é atribuído, quem escreveu o texto foi o seu discípulo depois, né? Mas as Enéadas, né? Que são 9 livros, né? Na Enéada 2, Plotino, um filósofo que estudou em Alexandria, século III, né? Mas que também viveu em Roma, manteve debates com gnósticos, que são chamados cetianos.
e barbelognósticos. Então, essa terminologia, setianos e barbelognósticos, é utilizada para se referir àqueles gnósticos que têm essa linguagem mais presente em Pissofia, no Apócrifo de João, na Hipóstase dos Arcontes, no Evangelho dos Egípcios, nesse tipo de texto. Plotino discute com alguns gnósticos dessa linha. E entre os gnósticos desta linha existiam grupos diferentes também, com textos diferentes. E esses textos distintos aparecem, estão presentes em Nag Hammadi. Por isso que alguns dizem que não é uma coletânea de textos homogêneos. Mas lembrem, em Nag Hammadi tem pedaços da República de Platão, tem textos herméticos, tem zoroastrianismo, tem gnosticismo cristão, tem gnosticismo setiano. Então, a gente tem que ter a mente aberta para ver que aquilo ali não é uma única coisa, mas é um conjunto de ideias apresentados num contexto mais ou menos próximo, mais ou menos homogêneo, mas que tem diferentes influências presentes ali, são textos diferentes. Sabemos que houve trocas filosóficas entre os valentinianos, descendentes, derivados ou do grupo de Valentino, que é Roma e Alexandria, século II, e neoplatônicos, né? Aí chamados principalmente os em torno de Plotino, né? É nesse rico ambiente de cidades como Alexandria, Éfeso e Roma que pensamos encontrar o Apócrifo de João também presente, circulando. Então, diz a Laia que esse texto deveria estar circulando nessas regiões, porque era um ambiente muito propício a esse tipo de discussão, que permitia esse tipo de discussão. E provavelmente assim ficou conhecido por aqueles que estavam construindo a Igreja Ortodoxa. Eles tinham que eliminar, como é que eles chamam? O veneno dessa doutrina, né? Outro filósofo que reforça essa tese é Porfírio, que é o biógrafo, né, de Plotino, e que estudou com Plotino. Em sua biografia sobre Plotino, Porfírio escreve sobre textos gnósticos que foram ou eram debatidos entre ouvintes que estavam ali na escola de Plotino, em Roma. Dentre eles, o Porfírio cita os textos Alógenes, que é de derivação hermética, do hermetismo, está no Corpus Hermético, e Zostrianos, que tem uma influência zoroástrica, ambos encontrados em códices da Biblioteca de Nag Hammadi. O texto Zostrianos é o mais criticado por Plotino, porque tem ideias que são, segundo Plotino, contrárias àquilo que ele, Plotino, pensa. O texto Zostrianos em Nag Hammadi é o maior em termos de volume, texto do códice. São 30 páginas, tá? Os Zostrianos, mas está muito esburacado, muito esburacado. Então, tem páginas que você só consegue ler uma linha, depois passa umas 4 linhas que só dá para ver letras soltas, então está muito ruim. O Alógenes eu acho um texto lindíssimo, né? Ambos encontrados em códices da Biblioteca de Nag Hammadi. Ele também comenta, Porfírio, que ele foi encarregado de fazer algumas críticas ao livro de Zoroastro. E este mesmo livro é citado no texto do Apócrifo de João. Eu vou ler só mais um parágrafo, Silvane, te passo. No Vida de Plotino, né, a Vita Plotini, do Porfírio, no capítulo 16, o Porfírio diz: havia, no seu tempo, de Plotino, né, numerosos cristãos e outros sectários provindos da filosofia antiga, e mostravam apocalipses de Zoroastro, de Zostriano, de Nicoteu, de Alógeno, de Meso e outros semelhantes. Então, são livros atribuídos a autores daqueles tempos e que estavam ali dentro com os discípulos que estudavam na escola de Plotino. Plotino fez algumas refutações nos seus cursos a alguns desses materiais.
Eu, diz o Porfírio, por minha parte, fiz algumas críticas ao livro de Zoroastro. É interessante, né? Essa é uma postura, na minha opinião, diferente da postura que a gente ouviu na ICAR. Você ouve o bispo, ouve o padre e obedece o que ele está dizendo, porque ele é que interpreta. Não se tinha direito, e essa foi uma das críticas aos cátaros, de ter acesso ao material, porque não era traduzido. E quem é que sabia ler e quem é que sabia latim para ler aqueles materiais? Fala, Silvano. Então, foi uma ideia que me surgiu agora sobre Nag Hammadi, tá? É importante, tem os textos ali do Apócrifo de João, tem de Paulo, sim, tem vários textos ali que remetem Aos aos antigos. apóstolos, né? Uhum. É, mas e tudo é gnóstico, né? Mas não quer dizer que Não, seja, não quer dizer que Nag Hammadi seja não, assim, é não é isso, tudo gnóstico. não é tudo gnóstico, né? E também não quer dizer que era o que os apóstolos estavam lendo na época, né? Ó, nós estávamos lendo isso. Eu acho que esse Nag Hammadi é como nós, assim, ó, temos o texto do Alberto, texto do Tite Sofia, da Blavatsky, e aí vão achar a nossa biblioteca e vão dizer, achei a biblioteca do Silvano. O que o Silvano era? Era gnóstico, era cristão, era hermetista? O que ele era, afinal? Né? É essa a Concordo, reflexão. concordo. Faz sentido para vocês, gente? A biblioteca de Nag Hammadi, a história que é contada é que provavelmente ela pertencia a um mosteiro ali perto do local onde foi descoberto, de São Pacômio, onde provavelmente os monges haviam feito cópias desses materiais e, sabendo da proibição de ter em mãos esses textos e que deveriam ser queimados, eles os esconderam e assim preservaram para que hoje a gente pudesse ter acesso. E é bem como você falou, eles encadernaram e tinham os materiais juntos. A Alaia é de posição que aquele, e eu também acho que o encadernamento desses textos não foi feito aleatoriamente, né? Mas a Alaia é de posição de que eles reuniram materiais que tinham um foco em especial, né? Isso, para mim, não fica tão claro assim, mas obviamente tinha motivos para colocarem naquela ordem, né? Para colocarem juntos este ou aquele texto. Mas existem alguns textos que são repetidos, uns poucos, e tem materiais que são bem de fora daquele contexto, aparentemente, mas deve ter um motivo para isso. Talvez eles considerassem importante estudar a República de Platão para discutir algum outro desses textos. Faz sentido, né? Ok. Jane, e tu, Jane, qual é o primeiro livro que tu colocaria na tua biblioteca em cima? Não vale, não vale. Mas um deles, eu já comentei com vocês, A Voz do Silêncio e o Luz no Caminho. Eu amo esses dois textos. Vamos terminando aqui. Vários elementos no texto nos ajudam a situá-lo no tempo e espaço. Ó, ele está respondendo para você aqui, ó, Silvano. O apócrifo de João possivelmente circulou por Roma, Alexandria e chegou até o Alto Egito. Alto Egito, lembra, é Nag Hammadi, é Luxor, é aquelas regiões mais ao sul, porque lá começa o Nilo, né? É o Alto Egito. Onde foi enterrado, nos arredores do mosteiro de São Pacômio, acabei de falar. Karen King, aquela autora que a Laia está usando bastante, que é uma especialista na área, comenta que alguns dos primeiros cristãos identificáveis como cristãos em Alexandria seriam Basílides e Valentino, eu comentei há pouco, nessa ordem. E diz ela, ambos desenvolveram formas platonizantes de cristianismo.
Então, eles não negam a existência e a presença e a importância de textos de sabedoria, de tradições que vêm andando, né, e vêm influenciando e que têm valor. Não é jogar tudo fora e agora nós vamos virar isso ou virar aquilo. Com interesses intelectuais em teogonia, ela está citando Basílides e o Valentino, cosmologia e salvação de muitas formas comparáveis às características que tem no Apócrifo de João. No início do século II, os judeus de Alexandria, houve uma rebelião, né? E provavelmente o judaísmo e o cristianismo, em função do que aconteceu naquele momento, no início do século II, se afastaram ainda mais. A coleção, isso aqui é uma coleção de tópicos que a Laia coloca ali no final do capítulo. A coleção do Corpus Hermético foi escrita em grego na cidade egípcia de Alexandria, pouco antes da difusão do cristianismo. E haviam egípcios instruídos na cultura e na filosofia grega. A língua grega era a língua de Alexandria. É nesse rico meio filosófico e cultural que localizamos o Apócrifo de João. Não quer dizer que todas as obras e vertentes concordassem entre si. Está vendo? Está respondendo para você, Silvia. Mas é possível pensar em influências e trocas filosóficas, diálogos e aproximações entre diferentes personagens que estão naquele contexto, tempo e espaço. E para terminar, o Apócrifo de João demonstra amplo conhecimento em literatura judaica, ao mesmo tempo que rebaixa o Deus criador judaico, colocando-o como arrogante e ignorante. Esse é o Yaldabaoth, a King chamando a atenção. O autor deste texto poderia ser um dissidente do judaísmo tradicional. Qual o judaísmo que existia ali? Vários. Qual cristianismo nós temos hoje aqui? Vários. Nós temos os neopentecostais, os evangélicos mais tradicionais, os católicos, os espíritas, que são predominantemente cristãos, né? Então, qual o cristianismo? Qual o judaísmo? Qual o ismailismo? Há pouco estava falando da Sharia, né? Havia judeus helenizados em Alexandria, eles dominavam o grego. A tradução da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia, né, antiga, provavelmente foi feita em Alexandria. E no século I DC, eram comuns autores de tradição judaica, como Filo de Alexandria, o Filo judeu, escrevendo em grego. Mas o Apócrifo de João também mostra influências egípcias. A gente vai ver ao longo do nosso estudo do texto. Eu tinha que ter estudado esse parágrafo melhor. Me ajudem. O uso dos decanos, a conexão de partes do corpo com divindades, que é uma prática egípcia, né? A forma teriomórfica dos arcontes e alguns de seus nomes, que são derivados da tradição egípcia, bem claramente, né? Paralelos com textos herméticos demonstram a influência egípcia. A representação dos arcontes no manuscrito também acaba por promover uma releitura daqueles deuses egípcios com as suas formas de animais, da mesma forma como nos permite reler o demiurgo judaico. Sem dúvida, o Apócrifo de João é um texto um tanto quanto provocativo e inovador, ao mesmo tempo em que é extremamente profundo na sabedoria que se propõe a apresentar. A estrutura do texto compõe-se da próxima reunião. Eu fiz um corte aqui para a gente guardar para o outro momento, porque aqui a gente já tem bastante coisa ainda para conversar. Comentários a mais, gente? Vocês preferem que eu pule partes?
Aí vocês me chamam de volta, Jane, explica tal coisa. Eu digo, eu não sei explicar isso. Fala, Márcia. Oi, Ai, Jane. você estava louca para falar ali, se preparando, se preparando. Ai, deixa a Jane terminar, que depois eu falo. Não é, Seja não é bem-vinda. exatamente assim, mas eu estava aqui matutando várias coisas, né? Da minha própria dificuldade de me envolver mais com esse texto preparatório, né? Tão bem escrito, com tantas referências, mas que eu desconheço essas referências. Então fica difícil para mim entender do que se trata realmente, né? Aí eu achei interessante a colocação do Silvano, porque assim. Se fosse olhar a minha biblioteca aqui em casa, por exemplo, né? Que tipo de pessoa eu sou? Uhum. Quais são as minhas tendências, né? O que me chama para um Quais lado, suas para o outro? referências? As minhas referências e também aquilo que me atrai, que faz sentido para mim. Então, eu estou muito interessada em a gente entrar no texto do João, né, no Próxima reunião. apócrifo, porque essas explicações eu as respeito muito. Eu acho admirável a capacidade de vocês de pesquisarem, de juntar todas as informações. Eu acho incrível, mas, sinceramente, eu passo um pouco voando nisso, sabe? Porque eu não conheço essas histórias, eu não conheço Uhum. essa literatura, então, para mim, fica difícil. Agora, eu acho que você estava perguntando aquela hora, né? Como é que é a melhor maneira de viver? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais menos rasa, assim, eu gosto mais de fundo nas questões, né, de entender o significado da minha vida, por que que eu faço isso, aquilo, por que que acontece tal e tal coisa, e todo esse processo, né, de viver essa experiência que a gente vive aqui. Então, eu acho que ah, o meu desejo, o meu interesse é muito genuíno, mas eu não consigo acompanhar essa discussão, por exemplo, de hoje. Eu voei. Eu li esse texto com muito prazer, é um texto muito prazeroso mesmo, bem escrito e tudo mais, mas eu não consigo entender muitas das coisas que estão colocadas aí, né? É. Eu Como acho você que trazer isso? como, por exemplo, como hoje em dia a gente tem as questões que nos preocupam, né? Preocupa a condição do planeta, Uhum. seja o aquecimento global, as mudanças climáticas, as populações famintas e tudo mais, esse é o nosso contexto de hoje, né? Então, eu acho que eu vejo por esse ângulo também aquilo que o Silvano estava colocando sobre a formação daquela biblioteca de Nag Hammadi. Eu acho que Hum. são pensadores da época, né, que Isso. estavam ocupados e preocupados com as questões que se impunham naquele momento, né? E ainda se impõem, vamos combinar, né? Ainda se impõem, com A certeza. humanidade não mudou muito, né? Não, nada. Agora a gente tem uns problemas mais cabeludos para tratar, eu penso, né? Que nós estamos botando o planeta em risco, então um negócio ficou mais complicado. Mas assim, eu quero dizer que eu acho esse estudo muito instigante, muito interessante. Mas quando começa toda essa história histórica, né, e Uhum. da genealogia desse pensamento, eu danço, porque eu não conheço, entende? Então, deixa eu aproveitar a tua fala. Vai lá. Diga. Acho Uhum. extremamente importante você trazer isso, porque, veja, nós somos muito heterogêneos aqui no grupo, né? Tem gente que vem e provém de diferentes ambientes, com diferentes informações. Mais fácil dar aula para crianças, porque eles vêm mais rasinhos, do que quando a gente tem pessoas que já pensam por si mesmas, ou pelo menos pensam que pensam por si mesmos, né? Que é o nosso caso. Que acontece? Quando a gente começou o livro do João, não quando a gente começou, os primeiros capítulos do livro do João, o Alberto tenta um pouco, e ele frequentemente fica repetindo ambientes históricos e personagens que faziam diferença e influenciavam, tradições que influenciavam aqueles ambientes, exatamente para que a gente consiga pensar um pouco de que aquilo ali não caiu de paraquedas. De repente, está um pouco ligado com o que o Silvano falava. De repente, apareceu um cara que começou a falar um monte de coisa que ele tirou da cabeça dele. Não, na verdade, isso você conhece bem, né? É uma reflexão que se faz a partir do que eu estou vivendo, do que eu estou lendo, do que os outros estão falando,
E assim a gente vai construindo uma noção de Do que sociedade. foi registrado e do que ganhou valor de verdade ao De longo dos verdade. testes da vida, né? E assim, Exatamente. isso. É. Então, mas tem um outro elemento disso. Quando a gente pensa que a humanidade tem uma sequência, quer dizer, as coisas que acontecem, elas são derivadas do que já aconteceu, do que já foi Uhum, dito, e estão uhum. gerando o que será, o que acontecerá depois, Sim, né? Essa sim. ideia de passado, presente e futuro, né? Nós Uhum, vivemos no tempo, nessa sequência. E ainda mais se a gente pensar a ideia de, não sei se a palavra evolução é a melhor para usar aqui, mas de que cada um de nós está montando e construindo a sua história ao longo dos séculos, e não apenas nessa vida, nasci, cresci, adoeci, morri, né? Mas que uhum, tem uma sequência maior que apenas isso, que existe uma alma que vai sendo aquelas contas, né, desse cordão que somos nós, uhum. e isso tudo passa a ter um valor mais importante. Por que será que hoje estamos interessados eh, em Jesus, em Madalena, em Tomé, em Tiago, em João? Porque provavelmente esse conjunto de ideias ou esse conjunto de personagens, nós de alguma forma já tivemos algum contato com isso. Eles nos calam na alma, eles nos chamam de alguma forma a atenção. E isso, obviamente, nos faz nos voltarmos de volta àquilo. É importante a gente compreender, e eu não sou uma boa referência para isso, é importante a gente compreender o contexto onde aquilo foi falado, porque certamente uma sociedade que estivesse todo mundo muito bem, muito feliz e sem grandes necessidades, talvez a discussão sobre as dificuldades da vida não surgissem muito. A gente Uhum. precisa dos obstáculos para nos provocar, mas eles, concordo com você, não precisavam estar sendo tão cabeludos quanto hoje a gente está tendo. A gente está Uhum. praticamente botando o planeta Em risco, em né? risco, em grande risco, e, portanto, a Uhum. nossa própria vida, como humanidade, como um todo, também em É, risco. como Então, espécie. compreender que esse processo não surgiu do nada, mas ele é decorrente de uma sequência de personagens que dominaram a cultura daquele ambiente, que foram influenciados pelos seus anteriores e influenciadores daquele ambiente, e assim influenciaram os que ali estavam, fica mais difícil a gente entender por que eles estão fazendo aquela discussão. Então, muito é nesse sentido. E do ponto de vista mais esotérico, tem um elemento muito importante aqui. E aí, pensem vocês sobre. Quando a gente se refere, vou falar por mim, a Jesus, para mim é muito claro que Jesus não foi um homem que viveu ali naquele período, nos seus quase 50 anos ali. Ponto. Ele tem uma história prévia que o fez chegar naquele momento, sendo filho de Maria, sendo sobrinho de José, sendo irmão de Tiago, João, de João não, né, mas de Tiago e Arimateia, e Maria irmã e tal, trazendo esse tipo de vivência, e certamente não só ele ficou ali, como provavelmente um século depois ele voltou com outro corpo, com outra imagem, com mais ensinamentos, dando sequência, ele não desiste do trabalho. Ele é um Mahatma, ele é um Bodhisattva, ele tem um compromisso com a humanidade. De certa forma, todos nós aqui temos esse compromisso com a humanidade. Porque se qualquer um de nós, como alguns que infelizmente são bem conhecidos por aí, ficar atrapalhando muito, a humanidade explode, ela vai para o buraco. Então, é necessário mais forças ajudando as pessoas a se redescobrirem, a se permitirem o crescimento, Uhum. a avançar no sentido do despertar da sua alma, da sua sabedoria e provavelmente viveríamos muito melhor. Sem dúvida. Então, é uma coisa que Uhum. me faz pensar muito também, Márcia. Se tudo fosse Uhum. muito fácil, talvez a gente ficasse muito acomodado.
Mas eu acho que como humanidade a gente não está aprendendo direito, não, Uhum. a fazer as coisas. Está cada um olhando para o seu umbigo e dane-se o resto, sem se dar conta que o resto é a nossa casa. Não tem resto. Não tem resto. E Não tem somos planeta B. Não tem outra. É, pois é. É. Mas, sem dúvida, a gente precisa saber de onde veio, é, e que bases são usadas para ter uma noção. Eu leio tudo isso com muito respeito e consideração e vejo a importância e o, o Os volume dessa motivos disso. informação. Não, assim, a consistência, a qualidade dessa informação. Eu só não consigo fazer muito sentido porque eu desconheço os, os Então, personagens. Então, e por assim, isso, hum, até em respeito a esses personagens, hum, a gente vai continuar trazendo. E quando a gente entrar no texto, sim, eu estou e querendo a muito ver próxima isso. reunião é a última, a Laia já vai falar de vários pontos do conteúdo na próxima reunião, e aí a gente vai Uhum, começar a ler os materiais do livro, do texto. É, esses tópicos, eles vão nos puxar frequentemente a entender, é isso aqui que aquela hora estava sendo falado sobre o livro de Zoroastro, que é uma tradição dos persas anterior ao período de Jesus, e nossa. que, sem dúvida, influenciou ele. Isso aqui está lembrando o livro tal, A República de Platão, que é lá do Uhum. século IV, acho que é 4 AC, né? E, e que certamente então estava influenciando Jesus e aquele grupo como um todo, porque era muito presente o platonismo, tanto em Roma quanto em Alexandria. E assim vai, né? E a tradição dos essênios e a tradição da Cabala mesmo, e a tradição hermética, Jesus vai estudar no Egito, da sua infância até o período quando ele vai para os essênios. A escola dele foi lá. Então, é óbvio que a gente tem que perceber nos seus ensinamentos alguma coisa desse hermetismo. Uhum, Começa a fazer sentido. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu estou uhum. certa, só estou dizendo que para mim está fazendo sentido. O Alberto costuma dizer assim: se está muito complicado, surfa, vai em cima da onda, Uhum, vai deixando uhum, levar. Aos poucos você uhum, consegue começar a entrar mais e pegar mais a água, né? uhum. Mas é uma opção. Mas eu acredito muito nessa maneira do Alberto pensar, eu concordo com isso. Quando você está muito, como eu estou agora com esse texto, assim, achando uma pedreira, a melhor coisa é você realmente, eu já falei isso aqui, outro, sabe, surfar mesmo, deixar seu pensamento ir, voltar, porque a intuição vem, as Isso. conexões acontecem, e acontecem num nível muito mais afetivo, muito mais Uhum. intuitivo, muito mais espiritual até, né? Porque essas conexões, elas vão acontecer, mas não porque eu compreendi todo o texto, Não talvez. porque eu quero assim, mas Exato, e sabe, e eu não compreendi o texto realmente, mas possivelmente eu estou muito interessada em começar a ler. Ó, faz quase um ano que a gente está nesse livro e a gente não entrou ainda no texto do João. a gente, como não? A gente começou dia 5 de fevereiro Pois é, com o hino eu de estava Jesus. chegando com Jesus falando para o João. aquele hino, aquele texto que todo mundo chiou porque era muito difícil, né? Nós não Você entramos lembra? no mais difícil ainda. Ah, pois é. Então, mas eu acho que enfim, é isso. Eu sou uma Eu te agradeço. buscadora. Eu sou uma Não, eu te buscadora e agradeço. estou Já te deu para abrindo meu perceber. coração, assim, que realmente tem momentos que eu acho difícil mesmo. Aliás, Eu ontem eu falei acredito. isso para o Bruno também, na reunião com o Bruno. Ele falou: hoje eu filosofei adoidado, eu gosto assim. Eu falei: pois para mim foi muito difícil. Olha É, só, do que você está hum, falando, Márcia, a Rita escreveu aqui no chat. Perfeito, Jane, mas não sei exatamente o que é que eu tinha dito. É como começar a estudar o budismo, então, como você estava pois falando. é, E é. ouvir
aquelas nomenclaturas, porque, Aham. né, porque no despertar de Bodhicitta você precisa também colocar em ação dana, Vijnana, observar os Vijnanas, né, Não, mas é diferente, ver porque como aí o Shanti é importante para o teu dia a dia. é, mas aí isso é um glossário mais fácil de você alcançar, No diferente de você gnosticismo, as compreender. relações são mais exigidas. É, muito, muito, sabe? É muitos movimentos, são muitas escolas diferentes, muito períodos de tempos diferentes, que é incrível, mas eu acho complicado para mim, É, sinceramente. não é Mas eu vou mais, não, surfando. não são mais períodos do que no budismo, não. Mas tem uma grande diferença, eu já vou passar a palavra para a Lígia, e que eu, sinceramente, há muito tempo já eu e Alberto já comentamos sobre isso, que parece que influencia também, que é um aspecto não material, tá? É sutil. De ideias. Tá mais do que no mundo das ideias. Hum, O budismo, apesar de ter tido, sim, disputas e dificuldades ao longo do caminho, ele fluiu mais suave, ele não teve tantos embates. As uhum, diferentes uhum, escolas que se formaram, de certa forma, foram mais fluídas, enquanto que o gnosticismo queima a gente, enforca a gente, mata a gente, destrói, uhum, sabe? É muito mais agressivo nesse sentido e, uhum, portanto, mais doído. uhum, Então, uhum. talvez, eu estou só fazendo uma conjectura, o próprio entrar em contato com este conteúdo transmita a nós também, quem sabe a gente já não viveu uma parte disso, transmita a nós também essas sensações. Por Com exemplo, Lígia, vou certeza. te usar de exemplo. A Bem, Lígia, bem, quando veio conversar comigo, ela demonstrou que ela se interessa muito pelos cátaros. Os cátaros foi um dos povos que mais sofreu, né, ao longo dessa história, porque eles queriam gnosticismo, na versão que eles tinham do gnosticismo. E a igreja não queria eles de jeito nenhum, porque eles derrubavam o poder dela. Que o poder dela era temporal. Dane-se o que Jesus disse. Nós vamos usar esse cara, porque se destaca, e ele botar é na boca top. dele o que a gente quer, né? Não sei se a Lígia pensa isso, mas é o que eu penso. Então, provavelmente, para ela, essa sensação também ocorre. Eu tenho certeza que certos momentos da história cristã, eu tenho certeza, eu vivi lá. Porque a coisa é muito forte quando eu leio. Uhum. Alguns períodos, alguns personagens, alguns momentos. E não foi uma história fácil. Nenhuma é fácil, nenhuma. Nenhuma é Nem fácil. no budismo. Mas o Uhum. budismo é menos, aspas, dramático do que as outras, Verdade. É. Eu entendeu? acho que Então, faz muito talvez isso sentido. também nos atinja. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Porque fala encontra com as nossas próprias dores, né? Com as Isso. nossas próprias violências também, né? Com a nossa própria história, né? É, essa coisa do poder. Ai, meu A tablet gente vai cair, continua está te com vendo. pouca energia. Ah, Uhum. então, eu acho que é isso, né? Eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, sabe? Porque eu sinto assim realmente uma coisa que me Angústia, impacta, angústia, exatamente, é angústia. eu concordo. Vamos ver o que que a Lígia vai comentar com a gente. Depois eu vou ler uma passagem que a Maria Tereza botou aqui Eu no vou, chat. eu vou botar minha carga aqui, porque Opa, Oi, Lígia. boa noite. Boa noite. Eu tô aqui medindo, eu tô no mapa e router hoje. Aí fica fazendo barulho. Mas é o seguinte, para mim, que é mais importante tudo isso que a gente está aprendendo, que está lendo, é essa sensação de que teve tanto trabalho, não? Foi um trabalho tão grande, feito com tanto amor, com tanta dedicação. Teve gente que guardou, preservou e Uhum. chegou até a gente. Então, o respeito fala alto nessas horas. Eu tenho muito respeito. Até por aprender aquilo que eu nunca teria condições
pesquisar a respeito, nem de ir atrás do material. É, meu Deus, é uma bênção para mim. Eu me sinto privilegiada, é uma sensação muito boa. Porque vamos supor que eu tenha vivido como cátara. Eu recebi o conhecimento que veio para mim naquela época. Uhum. Mas agora eu estou tendo condições de saber como começou, como aconteceu, quem fez, o que fez e como chegou até nós. Então, é uma sensação de uma gratidão profunda mesmo. É muito gostoso. Então, eu não fico assim, eu quero descobrir, eu quero entender tudo que a Jane está falando. Eu deixo entrar dentro do meu coração e falar assim, puxa vida, que lindo que é tudo isso. É só. Que Mas lindo que é tudo isso. é interessante também que para cada um de nós isso vai bater de um jeito diferente, né? Tanto pela nossa formação atual, como Sim, como é a nossa alma, a nossa psique. é. Eu fico maravilhada. Então, por exemplo, quando eu leio sobre astronomia, astrofísica, eu fico pensando na dificuldade que um Pitágoras tinha olhando para o céu. Meu Deus, imaginando, né? Agora eu tenho acesso ao conhecimento que ele nunca teve acesso, mas ele intuía. Então Uhum. eu fico pensando neles assim o tempo todo. Eu juro. É uma sensação incrível ter acesso a tanto conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada ao Alberto, à Laia. Eu estou feliz, Tem um eu grupo me sinto grande aqui feliz. atrás. É, a quem faz todo esse trabalho lindo, eu agradeço de coração. É a minha gratidão, porque é um desfecho para mim, sabe? A sensação que eu tenho é como se fosse o coroamento. Vem tudo agora, estou tendo acesso à história daquilo que me motivou a vida toda. Muito O obrigada. Odair faz uma fala semelhante à sua, Lígia, que ele já conversou comigo e fala algo semelhante ao que você está dizendo também. Agora, Né? observem como bate diferente em cada um e como as Sim, angústias elas vão existir em todos nós, mas se manifestam e se expressam de modos distintos. mas essa angústia, né? Eu fico mais triste por pensar quanto tempo demorou para a gente ter acesso. Quanto tempo? É verdade. Porque veja só como seria diferente a história do mundo todo se não tivesse tido todo o entrave que teve. E isso tudo que a gente tem agora, essa dificuldade, nem vou dizer, agora não é mais difícil, é uma coisa acessível. Vocês fizeram todo o trabalho, você e toda a equipe fizeram muito trabalho, é muito lindo. E trouxe para a gente. Eu só tenho a agradecer justamente por isso. E também pensar, puxa vida, como seria tudo diferente? Porque o gnosticismo é um modo de vida. Isso. É um modo de vida. Não é uma religião, não é uma crença, não é um negócio que você põe no altar, que você fica acendendo vela. Não, é uma vida, é um modo de viver. Então, cada elemento conta para a gente entender a trajetória desse conhecimento, de como veio, como chegou até nós agora, e de como a gente pode pôr em prática, sabendo os elementos todos que compunham a cultura daquele povo, das pessoas que estavam envolvidas em tudo aquilo, né? Uhum. Mas maravilhoso. Só tenho a agradecer e vamos em frente. Olha só. Obrigada, Lígia. A Maria Tereza colocou aqui no chat uma dica. Eu considero as informações que desconheço como peças de um quebra-cabeças. Vou armazenando, e em algum momento eu acho o lugar certo delas. E o mosaico começa a fazer sentido. Acho que é muito isso, né, Márcia? As coisas, eu não sei para que aquilo serve, mas de repente, pimba, vem aqui. Tem um monte de gente que falou aqui, a gente já estourou o tempo. Eu não sei quem é que está com o iPhone, mas ela diz, essa pessoa, eu acompanho a aula com o livro, mas a maior parte eu fecho os olhos e vou imaginando. Eu também gosto de fazer isso. Eu tinha uma boa memória auditiva. Eu ouvia e conseguia gravar o que estava sendo falado e escrevia depois. Hoje não tenho mais, sabe? Passou o tempo.
A idade está pesando. Tereza também diz, esconder esse material seria uma coisa que eu faria. Sim, faz sentido, né? Eu também faria, confesso, eu faria, eu esconderia esse material para não deixar queimar. Rita, trabalho mesmo. Nessa parte de hoje, me lembrei daquele filme, O Nome da Rosa, Uma Verdade Triste. Eu acho excelente O Nome da Rosa. Quando eu assisti O Nome da Rosa, é isso mesmo, né? Eu fiquei assim, eu enxerguei aquilo que eu lia. Não sei se vocês assistiram, mas no filme, não vou contar porque senão, né, dá spoiler e tal. Mas eles mostram esse problema, inclusive a, a angústia de dois diferentes internos naquele convento, né? E como é que o mais velho resolveu a questão simplesmente se desconectando daquilo que o incomodava, né? E, portanto, abandonando o caminho, né? E as angústias de quem queria ir mais, é muito interessante. E como eles escondiam os materiais para não serem queimados, né? É muito bom. Silvano, vocês podem falar, gente. Eu estou lendo o que vocês escreveram. Silvano diz: compartilha a dica do professor Alberto, que quando o estudo se torna difícil de acompanhar, é necessário se deixar surfar. Eu costumo pensar que é preciso suportar as dúvidas e continuar perseverando nos estudos até que as conexões aconteçam, junto com o aprendizado. Ou ainda que seja então pela intuição da alma, que é a verdadeira, na minha opinião. Uhum, a verdadeira intuição, né? Maria Tereza, é uma memória profunda que em algum momento vai aflorar, sim, essas vivências. Alguns de vocês já não teve lembranças, sonhos, intuições? Eu já tive as minhas. Maria Tereza, fiquei imaginando o nosso grupo sentado aos pés do mestre. Eu também imagino isso, Tereza. Na verdade, quando eu faço a abertura, eu faço um convite interior, né? Sem falar, a que a gente possa ter a orientação, né? Que seja na intuição. Né? E isso acontece, gente. Não estou dizendo que está acontecendo, estou dizendo que isso é possível. Vânia, verdade, eu fico com vontade de chorar, não sei por quê. E fico pensando como foi e como ainda é. Gratidão por fazer parte desse grupo. Desculpa, Vânia, eu ter te citado, mas para mim foi muito sensível uma das conversas que a gente teve quando você fez esses comentários. E eu sei que é comum a outros aqui. Lígia diz, eu fico de olhos fechados. A vida continua, só sei disso. Aí eu acho que eu li tudo que estava no chat até agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Peraí. Algum comentário a mais? Se não, a gente tem que fechar a reunião. Peraí que eu perdi onde é que está aqui. Só lembrando especificamente que na próxima reunião, então, a gente vai seguir do... Ai, da página 151 até a página mais ou menos não, porque termina essa parte toda, 160, tá? E aqui a Laia já vai levantar alguns elementos do conteúdo. Espero que melhore a nossa continuidade. E por que que eu fiz bem devagarinho os capítulos seguintes? Porque o texto é bastante complexo, eu estou concordando com a Márcia. Para quem nunca tocou nisso, ele é desafiador, mas a ideia não é, acreditem, nem a Laia, que já fez o mestrado dela em cima desse texto, traduziu esse texto, estudou esse texto, passou por banca com esse texto, já deu entrevistas sobre esse texto, escreveu um livro, só para ela não consegue. A gente vai, aos poucos, tendo flexibilidades que vão nos permitindo um entendimento daquilo que a gente está vendo. Suspeitando que possam ser palavras de um grande mestre, que a gente tente ser tocado por isso e compreender como aquilo, para a minha vida, neste momento, tempo e espaço que estou, pode ser útil para que eu possa dar um passo a mais
e ser melhor, estar melhor, contribuir mais, porque a humanidade e o planeta estão precisando, eu concordo. E eu própria estou precisando, cada um de nós está precisando disso, né? E aí a 189 é o começo do texto mesmo. Aí a gente vai lendo o texto e lendo os comentários que a Laia vai trazendo a cada um desses elementos. Vamos tentar desse jeito, vamos ver no que dá. Mas a gente vai bem devagar e eu sugiro, insisto, o que comentaram na reunião passada. Vejam, se puderem e quiserem, a playlist que a Laia tem sobre o apócrifo e outros conteúdos. Mas não tentem entender tudo de uma vez só, tá? Eu concordo com vocês. Eu não dou conta, tá? Cada leitura nova, você, caramba, olha, isso aqui tem a ver com isso que eu li assim, que eu senti na minha vida assim. Vai tendo uma flexibilização e uma abertura. E a gente vai reorganizando a nossa vida. Mas isso é individual, tá bom? Volto a chamar a atenção, então. Lembrem que a gente vai ter um belo encontro em Brasília. Quem ainda não se inscreveu, sinta-se convidado. Garanto que vai estar muito bom. Mas fiquem à vontade, tá? Vai ser muito bom se puderem ir. E só E lembrando que essa semana várias empresas estão com bastante passagem barata, assim, muito barata mesmo, tipo R$ 300 ida e volta, né, de São Paulo para Brasília. Então, de repente, ficar ligado nisso também. Não sei por que de repente, essa semana, várias companhias estão com muito barato mesmo. nós estamos em agosto, né? Então, setembro, outubro, novembro. 3 meses antes, é isso. 3 meses antes, eles não dão preço bem barato antes disso. Aí, mais ou menos, eu viajo muito, gente, eu uso avião demais. Mais ou menos 3 meses antes, eles começam a soltar, porque eles começam a ter que preencher o avião. Então, eles baixam os preços. E aí, se tu deixa para comprar em cima da hora, aí esquece. Aí o negócio sai de 300 para 1.300, né? O negócio fica difícil. Então, fica um convite para a gente se ver e se abraçar, se olhar, olho no olho, né? E ter tempo para essas conversas, inclusive no quarto. Eu vou passar de quarto em quarto dizendo, vai dormir que está na hora, porque vocês ficam conversando dentro dos quartos, né? Porque é a hora boa da gente também trocar umas ideias, né? Então, tirando daqui, vamos fechar a nossa reunião. Muito obrigada pela presença. Vamos agradecer por essa oportunidade. Que as boas novas que possamos ter alcançado neste momento possam ser disseminadas em todas as direções e que a luz, a compaixão e a sabedoria possam estar presentes em cada ser, em todos os cantos deste mundo. Que assim seja. Que Jesus e seus discípulos olhem por nós, que possamos ser seus auxiliares. Muito obrigada, gente. Desculpa passar da hora. Mas agora vai ser menos páginas nas próximas reuniões, eu vou conseguir. A culpa é do Silvano, que começou a fazer provocação. Boa noite a todos, obrigada. Obrigada. Obrigada, Boa Graça, noite. Beijo no obrigada, coração, Boa noite a Tereza. todos, obrigado. Boa noite. Boa noite. Até breve. Vamos Até. marcar uma reunião de noite aí, no sonho. Boa noite. Boa Uma noite. reunião informal, um bate-papo.